Então, boa noite, pessoal. Boa noite, William. Eu marquei a aula de hoje porque eu quero dar prova até este conteúdo, que é o conteúdo de autômatos finitos determinístico. Tá? Então, eu vou estar passando alguns exemplos, alguns exercícios, tentar resolver aqui e deixar um para vocês que vocês façam em casa, porque o conteúdo da prova vai ser baseado neles. Né? Eu esperaria que o pessoal viesse para tirar dúvidas, mas a gente tem pouca gente hoje, mas vamos continuar. Tá? Então, primeira coisa, vou abrir o slide aqui, eu vou compartilhar, acho que minha tela inteira, acho que é melhor. Ele não fica travando. Não... Só confirma aí se estiver vendo, por favor, na hora que aparecer. Agora vai. Beleza? Aqui, né? Beleza. Aí, boa noite, Mikael. Bom, então, voltando aqui. Na última aula, a gente explicou um pouco o que era um autômato. Então, eu vou fazer isso hoje, novamente, mas de forma resumida. Tá? Então, para ficar mais simples, então a gente está dando um pouco ali a definição, mas nós vamos um pouco mais objetivo. Tá? Então, primeiro, conteúdo da avaliação, deixa eu abrir aqui. Só abrir aqui que tá meio lento. Opa. Tá fazendo uns desenhos. É o seguinte, então, para a primeira avaliação, o que eu vou pedir aqui? Tá? Então, não se preocupem. Eu vou desmembrar ele em duas partes, tá? Que é uma lista de exercício. Vou estar mandando após essa aula. E exercícios, a avaliação, né, propriamente dito. Deixa eu melhorar esse P aqui. E a prova escrita. O que vocês vão fazer? Geralmente, os exercícios da lista, eles são parecidos com o da prova, tá? Então, eu queria estar mostrando hoje aqui, para a gente estar desenvolvendo, conseguir desenvolver a lista, uma ferramenta mais que pode facilitar a implementação. Então, vocês podem fazer tanto a lista quanto a prova usando ela. Então vamos utilizar um programinha chamado JFlap, tá, que eu vou estar apresentando hoje. Então, o que a gente vai abordar aqui? São os conceitos. Tá? Conceito? O que a gente precisa entender? O que é um símbolo? Vocês tem que saber o que é isso. O que é uma palavra, né? O que é um alfabeto? O que é uma linguagem? Então, esses são a parte conceitual. O que é um autômato finito? Finito determinístico, que é o que a gente viu até agora. Determinístico. Beleza? Ficou meio ruim aqui. Determinístico. Então,
Isso aqui é simples, é só uma frasezinha para a gente saber que é um símbolo, uma palavra, um alfabeto, uma linguagem. Autômato finito que já existe uma definição formal. Então, vou fazer aqui no meio de um esquema, para vocês estudarem aí. Definição formal, que é... Só vocês lembrarem lá da quíntupla. Beleza? Então, basicamente isso e alguns exercícios que a gente vai ver aqui. Então, essa parte de conceito e a parte de, vamos dizer aqui, prática. Né? Beleza? Que a gente são exercícios de autômatos. Meio grosso aqui. Beleza. Então é isso que a gente vai ver na prova. Ó. Símbolos, palavras, alfabeto, linguagem, autômato finito determinístico, a definição formal, a quíntupla e como fazer alguns exercícios. Tá? Isso que eu quero estar revisando hoje aqui, de uma maneira mais breve. Tá? E apresentando essa ferramenta aqui, JFlap, para a gente utilizar para fazer exercício ali. Então, a lista, tirar dúvida, entender melhor o conceito. Bom, primeiro de tudo, a gente faz analogia, tá? Vamos pensar aqui na seguinte situação. Essa aqui é a disciplina de linguagens formais e autômatos. Tá? Estou abreviando aqui, mas... Então, quando a gente fala de linguagem, de formalismo, a gente consegue meio que já compreender um pouco do que possa vir a ser. Tá? Então, linguagem a gente vai tratar como uma outra linguagem convencional, obviamente com as devidas particularidades. Tá? Formalismo, porque a gente vai ter uma regra, né, uma maneira formal de escrever, de executar, de fazer, e autômatos, que é o modelo que a gente vai utilizar, né, para reconhecer alguma palavra da linguagem. Então, se a gente dividir isso aqui em categorias, posso dizer que tem a linguagem aqui, comum, pensa no, vou colocar aqui, para quem vê depois, ó, PTBR, o português, o inglês, nossa, estranho isso, colorido esse negócio aqui. Tem o inglês, sei lá, inglês americano, aí tem a linguagem de computação, então são linguagens diferentes. São linguagens do meio de comunicação, independente se é para máquina e homem, homem e máquina, 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 pessoa, pessoa, brasileiro com brasileiro, brasileiro com estrangeiro. Então, são características de linguagem, todas elas têm algumas propriedades em comum. A maneira formal, ou seja, a gente vai utilizar algum conjunto de regras, né? Por exemplo, que possa dizer assim, primeiro faça isso, segundo faça isso, ou, tipo, um formalismo, então, assim, algo já meio que pré-definido. Vamos colocar aqui com algo sistematizado, esse aqui é muito grosso. Uma sistematização, ou seja, alguma coisa que tem um tipo de organização própria ali, né? Acredito que com isso aqui facilita a compreensão. E autômatos, deixa eu circular aqui, autômatos, nós temos o que aqui? Vamos utilizar um modelo, né? Como um modelo para reconhecer vamos colocar aqui palavras da linguagem. Essa é uma característica do autômato, ele é uma característica reconhecedora, tá?
Vou só deixar assim meio arriscado, porque é o seguinte, esse modelo ele se aplica a outras situações, né? Não necessariamente poderia ser isso, mas ele tem uma característica específica que é de reconhecer. Então, o autômato ele diz que a gente uma coisa é aceita ou não, ou seja, reconheceu ou não reconheceu. O autômato ainda ele a gente utiliza aqui como modelo o diagrama de estados, né? Então, se vocês puderem anotando aí, ou depois pegarem aqui, mas organizar no esquema que vocês entendam. Então, eu vou estar voltando nessa tela aqui sempre. Eu queria até, deixa eu dar um. Eu quero. Beleza, então vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Então, eu olho aqui e a gente vê conceitos. Tá? A gente vai trabalhar. Primeiro conceito, símbolo. O que é um símbolo? Tá? Então, como a gente está falando de linguagem, ó, lembrem sempre fazer essa analogia aqui, ou tentar ver a semelhança. Tá? Um símbolo é um elemento, menor unidade da linguagem. Toda vez que eu clico. Tá? O que seria a menor unidade? É a unidade indivisível vou colocar aqui só para a gente ficar mais simples de entender. Né? Porque o símbolo ele vai representar uma letra. Então, vou colocar aqui equivalente ao que a gente chama de letra. Detalhe, nem sempre uma letra contém uma letra mesmo. Tá? Ou seja, pode ser que o que a gente chama de letra tenha duas ou três letras. Isso quer dizer que a gente teríamos um símbolo, tá? Então eu prefiro chamar de símbolo porque daí a gente não faz essa distinção. Então seria isso. Então, como exemplo aqui, o próprio alfabeto, né? Um conjunto de símbolos. Então eu tenho o A, ali o B, o Z, etc. Então, esse aqui é um exemplo. Então é menor unidade, a unidade indivisível. Não divido o A no meio, tá? Agora, se eu tivesse essa palavra aqui, ó, aí eu consigo dividir ela, ó, no B, dividir em A, em um B e um A. Então, essas menores unidades são o que a gente chama de símbolo. Símbolo B, símbolo A, símbolo B, símbolo A de novo. Então, tranquilo? Então, esse é o símbolo. Tá? Lembrando que pode ter, por exemplo, se eu considerar isso aqui como sendo um símbolo, if, else, vamos supor que eu chamei isso aqui de símbolos. A menor unidade é isso aqui. Eu não posso dividir o else num programa assim, né? Eles estão juntos, então essa seria a menor unidade. Existe essa possibilidade também de um símbolo representar mais de uma letra. Porém, a gente chama de letra porque é convencional. Tá? Qual que é outro ponto aqui? Palavra. O que é uma palavra? Uma palavra nada mais é que a junção de símbolos, né? Então, se eu tenho ali A, B, C, eu faço a palavra casa, monto, eu estou juntando símbolos. Eu estou colocando uma maneira bem rudimentar aqui. Símbolos. Então, aqui é o exemplo, a palavra casa, eu peguei a letra C, peguei a letra A e juntei eles. Uma junção de símbolos, né? Pode concatenação, que é por lado a lado. Uma concatenação.
Beleza, então um exemplo aqui de alguns símbolos, eu vou e formo essa palavra, eu junto esses símbolos e eu formo uma palavra. Então, lembrando que considerando que esse aqui é o conjunto de símbolos, observa que está aqui, ó. Então, if e else não seriam palavras. A gente tem que observar. O que a gente está falando? Está se referindo a conjunto de símbolos ou está se referindo a conjunto de palavras? Pois bem, nós temos mais o alfabeto, né? O alfabeto já a gente pode deixar para ver com autômatos, né? E a linguagem são os elementos básicos de comunicação. Uma letra que forma palavra, palavra que formam frases, que montam uma linguagem. Então, o que seria uma linguagem? Então, a gente entende lá, de um modo mais simples aqui, é uma forma de comunicar. Então, mas quais os elementos que a compõem? As letras, as próprias palavras. Concordam? Pensem na língua portuguesa. Então, dá um exemplo aqui do dicionário. Ele tem todas as letras, todas as palavras, com A, um B, um C, e assim vai. Tá? Então, isso forma o que a gente diz uma linguagem. Em uma linguagem eu consigo descrever algum comportamento, descrever uma situação. Por exemplo, posso mandar uma carta, utilizando uma linguagem que a gente conhece, sabe? Escrito em português, em francês. Eu tenho a linguagem computacional, também posso escrever, tá? Obedecendo às regras daquela linguagem. Então, cada linguagem ela tem suas regras. Deixa eu ver, regras específicas. Tá? Cada linguagem tem suas regras, seu conjunto de regras, tanto para formar e para outras características. Então, basicamente, isso que a gente viu aqui. Tá? No autômato, a gente pode entender melhor essa questão aqui do alfabeto e já começar a aplicar. Então, imagine a seguinte situação. O que vem a ser um autômato? Tá? Como a gente pode definir? O que é um autômato finito determinístico? Então, nada mais aqui um modelo matemático lá, que nós definimos anteriormente, com características reconhecedoras, que permita avaliar ou verificar ou reconhecer se um conjunto de strings pertence ou não a algum domínio de problema. Ou seja, na prática, se o que eu estou processando é válido ou não é válido, se aceita ou não, se pertence a uma linguagem. Então, na maioria das vezes, nós vamos avaliar se alguma palavra pertence a uma linguagem, que geralmente é a aplicação. Então, beleza. Um autômato ele é definido por uma quíntupla, ou seja, nós temos um conjunto com 5 elementos. Isso é importante saber. Eu tenho um conjunto de estados, um alfabeto, as regras de transições, que é o delta minúsculo, um estado inicial e um conjunto de estados finais. Tá. Como que nós olhamos isso? Então, a gente vai aqui sempre... Vou colocar aqui. Diagrama de estados. Vou mais para cá. Então, a gente vai utilizar esse diagrama para mostrar aqui o que a gente pode fazer com autômato. O diagrama... de estados. Então, a gente vai ver o que tem no diagrama de estado.
O diagrama de estado tem um estado inicial, nós temos um estado comum, temos um estado final, nós temos um rótulo que a gente chama de label. Tá? Que é o que vai aqui em cima. Perdão, deixa eu colocar aqui. E a setinha representa que vai mudar de um estado para o outro. Basicamente, é isso. Essa colocação aqui, a transição. Então, para a gente entender que o rótulo sempre fica em cima de um momento de transição. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem que entender e aplicar. Tá? A princípio é isso. E uma coisa, um detalhe. Autômato é uma forma de abstrair, de modelar um problema que a gente queira solucionar. Uma abstração de algo do mundo real, ou de algum problema de fato que eu preciso resolver. Então, é igual fazer algoritmo, só que usando o diagrama. Ao invés de usar uma linguagem, você vai estar utilizando uma linguagem formal, um modelo formal ali. Por exemplo, considerando como se fosse um fluxograma. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai estar vendo esses pontos. Agora eu quero passar alguns exemplos. Então, vamos lá. Eu falei que um autômato ele representa aqui um modelo para uma determinada implementação de algo no mundo real. Então, por exemplo, um estado ligado e um estado desligado. O estado do semáforo, né, que a gente tinha visto, está fechado, pode estar aberto ou está pedindo atenção. Então, beleza? A gente tem aqui, ó, o autômato finito é um modelo matemático para definição de linguagem. A gente modela também por meio de sistemas de estados finitos, né? E tem característica reconhecedora, ou seja, ele só fala se uma palavra é aceita ou não. Vamos lá. Um exemplo, elevador, micro-ondas, cadeira de massagem. Vou fazer da cadeira de massagem. Já clássico. Vamos ou fazer outro. Cadeira de massagem. Imagina que você esteja no shopping. Peraí, só. Beleza. Então, imagina que você tem a cadeira aqui. Você vai deitar aqui, ficar confortável. Você pode colocar aqui nota de 5, nota de 10 e nota de 2. Se você coloca nota de 5, você tem 5 minutos de massagem, concorda? Você já deve ter visto em algum shopping, rodoviária, alguma coisa assim, aeroporto, 2 minutos.
Beleza, vamos tentar modelar isso aqui como um autômato. A gente tem que pensar, é uma questão de pensamento, né? Organização, é um algoritmo. Bom, o que, que eu vou representar? Está representando essa situação. Eu tenho a cadeira que está desligada. Se alguém colocar R$ 5, eu vou para um estado que faz com que ela fique 5 minutos ligada. Então, assim, não precisamos entender a parte técnica lá do hardware, que é o temporizador, não sei o que, o leitor, tal, marca tal, sensor, tipo, das coisas. Não, a gente precisa tentar compreender o problema. Então, lembra que a gente tinha um diagrama de estado que representava ligado, um desligado? Então, um estado, em uma representação de diagrama de estados, de um autômato, um estado quer dizer alguma situação. Representa qualquer situação. E se for o estado final, uma aceitação, um estado de aceitação. Ou seja, aquela situação foi aceita. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Antes de começar aqui. Imagine que você esteja no shopping, tem a porta, a gente não sabe, né? Mas você tem um sensorzinho aqui, ó. É o seguinte, quando você se aproxima, a porta vai e abre. E quando você se distancia, a porta, se ela estiver aberta, ela fecha. Tá? Então, o que acontece aqui? Uma situação. Imagine que o cara acabou de instalar e a porta fica fechada. Então, vamos ter um estado chamado fechado. Sempre o estado representado por uma bolinha. Tá? Então, o estado inicial, ou seja, aquela setinha, quer dizer que começa fechado. O que pode acontecer com essa porta? Ela pode estar fechada, ela pode estar aberta. Um outro estado. Beleza. Bom, o que faz mudar de um estado para o outro? O que faz ela sair de aberta ou de fechado para aberta ou de aberto para fechado? Tá bom, vou fazer a setinha aqui. E agora eu vou caçar o rótulo. O rótulo é o que faz, é a representação do que faz. Ah, quando recebe 0, quando recebe 1. Então vamos pensar que é o sensor que fica responsável por essa parte aqui. Então vou colocar aqui a letra A para aproximação. Certo? Então, se ela está fechada e recebe um A, quer dizer, um A é um estado de um sensor, ou seja, vai fazer a transição. Ou seja, se ele está fechado e alguém se aproxima, ele muda para aberto. Aí eu estou aqui no estado aberto. Se ela está aberta e alguém se distancia, ela fecha. Então, vou colocar o D aqui para distancia. Aproxima. E D é igual a distancia. Beleza, então a gente já tem mais ou menos um modelo, tá? Porém, a porta fica aberta ou fechada? Vamos pensar que ela fica fechada, então é um estado final. Poderia dizer que isso aqui também é um estado final, se ela fica sempre aberta? Não tem problema. Isso pode ocorrer, o estado final ser também o mesmo inicial. Eu posso ter todos os estados ser finais. Tá? Aí o detalhe, se a porta está fechada e não tem ninguém, ela continua fechada. Vamos supor que ela está aberta. Como que ela faz para se manter aberta? As pessoas precisam estar se aproximando. Então, vou colocar aqui, ó, se ela está aberta e alguém se aproxima, ela se mantém aberta, ela volta para ela mesma. Se ela está fechada, bom, se está fechada, se ninguém se aproxima, ela fica fechada. Então, não precisaria nem colocar aqui. Mas se você quiser colocar, aqui você pode, né? E alguém se distancia, se ela está fechada e as pessoas vão andando para mais longe, ela se mantém fechada. Então, essa é uma situação inicial que a gente tem aqui para tentar explicar como funciona um modelo de alguma coisa representado por autômato, ou seja, por esse tipo de diagrama. Vamos lá pensar agora aqui na cadeira de massagem. Então, a cadeira começa desligada,
Deixa eu só... A cadeira começa desligada. Certo? Beleza, esse é o estado inicial. Se ela está desligada e alguém coloca R$ 5, então, ou seja, 5 vai ser o que vai fazer mudar de estado, de desligada para algum estado. Se ela está desligada, que estado seria esse? Vamos colocar aqui, motor liga por 5 minutos. ML é 5M. Motor liga. Aí isso aqui a gente não precisa abstrair, né? Na verdade, deixa assim, né? A questão do... abstrair essa parte do sensor aqui, do motor, etc. Mas só para representar aqui. Então, isso aqui seria um o motor liga por 5 minutos. Bom, se ela está desligada, então, e alguém coloca 10, quer dizer que ela vai para um estado em que o motor liga por 10 minutos. E o mesmo caso com 2. O motor liga por 2 minutos. Aí que mora o detalhe aqui. Passou os 2 minutos, acabou. Certo? Então a gente pode dizer que isso aqui é um estado final. Terminou os 2 minutos, o motor desliga e terminou aqui. Tecnicamente ele voltaria para o desligado, tá? Mas a gente vai ver isso aqui na transição vazio. Passou 10 minutos, finaliza também. E aqui também. Então pode ser considerado um estado final. Quer dizer que na prática eu entenderia assim: existe um caminho, né? Porque é um reconhecimento. O meu autômato reconhece a seguinte situação: que eu saio do estado desligado e fico 5 minutos com a máquina ligada? Sim, existe. Tá? Aí você pode melhorar isso aqui. Por exemplo, o cara colocou 2 minutos e gostou. E ele quer continuar, né? Não quer que para. Então ele pode colocar mais. Se ele colocar mais 2, o que acontece? A máquina fica ligada mais 2 minutos. Se ele colocar mais 10, se ele colocar mais 10, a máquina vai para o estado que representa o motor ligado por 10 minutos. Se ele colocar mais 5, a máquina fica ligada por mais 5 minutos. Da mesma forma, os outros também. Coloquei 5, mas eu quero mais 10. Então, ele pode ligar daqui. Eu quero mais 2 só. Então, eu posso, 10 minutos, colocar mais 2. Aí 2. E os 5 minutos, os próprios 5 minutos, eu quero colocar mais 5. Beleza. Da mesma forma, esse aqui. Eu tenho 10 minutos, eu quero ficar mais 10. Eu coloco aqui. Eu tenho 10 minutos, quero ficar mais 5. Vem para cá. Tenho 10 minutos, quero ficar mais 2. Vem para cá. Então, observe aqui na prática é o seguinte. A gente vai identificar isso aqui como um autômato e entender quais são os elementos que compõem. Então, todo autômato tem uma quíntupla, composta de um conjunto de estados. Estados. Vou fazer isso aqui. A gente tem também o quê? Um alfabeto. Nós temos aqui a regra de transição. Nós temos o estado inicial, geralmente representado por S0. E temos um conjunto
de estados finais. Então, eu vou só apagar isso aqui. Deixa eu aproveitar isso aqui. Beleza. Então, imagine a seguinte situação. Como que eu identifico isso no autômato? Eu só olho as bolinhas, né? Cada situação, cada estado aqui, ó, é o que compõe meu conjunto de estados. Então, o que é o conjunto de estados? São todos os estados, são todas essas bolinhas, tanto o inicial quanto os finais. Então, o meu conjunto, vem e coloco quais estados que tem. Ah, tem o 10, tem o ML5M, tem o ML, esse aqui, 10M, ML2M. Bom, esses são os estados, o conjunto de estados, simples. Aí o alfabeto, professor. O alfabeto, mais simples ainda, são todos os símbolozinhos, ou seja, todos os rótulos, tá? Que fazem eles mudarem de um estado para o outro. Então, qual que é o meu alfabeto aqui? 5, 2, 5 e 10. Como é um conjunto de símbolos, conjunto de letras, não preciso repetir se o elemento já foi, ó, 5 aqui, 5 aqui. Tá? A regrinha eu deixo por último aqui. Ela ocupa mais espaço. Mas o estado inicial a gente sabe identificar, é sempre o que tem a setinha aqui na frente. Então, o estado inicial, vou dizer que é o desligado. Conjunto de estados finais, ou seja, a gente pode ter mais de um. Quais são? Todos os M's. M2LM, 5LM. Ou seja, esses são os estados finais. Esse é o estado inicial, esse é o meu alfabeto, esses são todos os estados. E agora a regra. O que é a regra? A regra é o que faz mudar, ou seja, é só eu ler esse comportamento. Então, imagina assim, como vai ficar grande, eu vou só começar aqui. A gente tem uma regra para cada estado, tá? Então, por exemplo, o estado desligado. Quando estou no desligado aqui. Certo? Eu vou fazer assim. Melhor para entender. Você coloca o símbolo da regra. Desligado com 5. Vou colocar do menor aqui. Desligado com 2. Desligado com 5. Desligado com 10. Aí depois eu vou para o próximo. O que eu faço? É só eu verificar para onde que vai. Ó. Desligado. Se eu estou aqui em desligado, recebo 2, para onde que eu venho? Eu estou aqui, recebo 2, que é receber aqui, no caso que eu falo, é ler um caractere. Se ele reencontrou 2, para onde que ele vai? O M2LM. M2LM. Se eu estou no destino, é sempre que então, esse primeiro aqui é o estado de origem. Estado de origem. Esse aqui é o estado de destino. Aí eu faço para os outros estados também. Ó. Se eu estou aqui em desligado, recebo 5, para onde que eu vou? Para o ML5M. ML5M. Aqui ficou errado, M2LM, ML2M. E se eu recebo 10, para onde que eu vou? Óbvio, por de 10 aqui. ML, máquina ligada a 10 minutos. Pronto, já fiz desse, agora eu faço do próximo. Qual que é o próximo? Escolhe qualquer estado aí. ML5M. Quando recebe 2. ML5M quando recebe 5. ML5M quando recebe 10. Quando recebe 2, estou no 5 aqui, ó.
Para onde que ele vai? Para o M2. Tá vendo aqui? Estou aqui, um verdinho saindo, né? Quer dizer que recebe. Se eu estou no M5, recebo 5. Se eu estou aqui no M5, recebo 5, eu sigo a setinha com 5. Fico nele mesmo. M5, LM. E se eu estou no M5, LM e recebo 10, eu vou pro de 10, ó, seguir a setinha verde. Eu não vou fazer os outros porque vai ficar tudo igual. M10, LM. ML, 10, M. E da mesma forma os outros, ó. O M10 recebe 2, vai pro de 2. Recebe 10, fica nele mesmo. Recebe 5, vai pro de 5. Tá? Beleza? Então, essa é a forma a gente dar a definição formal de um autômato, descrevendo a quíntupla. Essa aqui ele chama de descrição formal. Ou seja, é só pegar a quíntupla e mostrar todos os elementos. Beleza. Então, vamos lá. Aqui. Autômato. A gente viu aqui o símbolo, palavra, alfabeto. Tá. Eu fiquei de mostrar aqui linguagem. O que vem a ser uma linguagem, então? Linguagem são todas as palavras formadas por elementos de um alfabeto. Então, linguagem. Mas no everyone, né? Aí daquele alerta responde pra todo mundo. Aí sempre tem um macaco que tem lá reclamar. Cara, sério, se fosse. Opa, então você vai assistindo outra aula aí. Também. Palavras. Velho, cara, não vai pra mim desse. Vou botar aqui um conjunto Ah, que comum, nem compreendi. Não, tipo, o cara aqui. de palavras. Tipo, eu Não. meu Ó, pera aí, livro, tem alguém que tá tradução com do livro, porra, dá Tô com o dica, microfone aberto aí, Gabriel. dá review da tua arte, você vai mandar pros caras no private, sabe? Fica lá, fala com eles. Pô, cara, eu não progredi aqui, não sei o que, Deixa eu tem ver como aqui, dar um você tem como feedback voltar? aqui e tal. Aí, pô, só que de vez em quando eles postam os bagulhos e marcam everyone, né? Uhum. Aí. Pronto. Aí. Ah, beleza? Então vamos continuando aqui. Então, linguagem. Vou melhorar isso aqui, ficou bem feio. Linguagem. Linguagem é um conjunto de palavras. Né? Então, pensem sempre nessa situação. E existe a seguinte situação aqui. Ó. Vou tentar lembrar ali. Ó. Casa, arroz. Não sei porque eu sempre lembro das mesmas palavras. Animal. São as palavras que formam a língua portuguesa. A gente sempre lembra do dicionário. Um exemplo. Tá, um detalhe. Qual que é o objetivo aqui do autômato finito? Determinístico. Tudo que... Na verdade, a gente vai ter aqui, então vou colocar aqui o autômato, AFD, tá? Só para a gente dizer aqui. E eu vou ter aqui uma entrada, que seriam algumas palavras. E eu vou ter como saída, então aqui vai ser entrada, e aqui como saída, eu tenho uma resposta. Que seria, por exemplo, sim ou não, tá? Ou aceita, rejeita, ou pertence e não pertence.
Então, é uma resposta booleana, né? Que na prática faz o seguinte: o meu autômato recebe uma palavra e devolve uma resposta, que é se essa palavra é válida, então sim, se ela é aceita, se ela pertence a uma linguagem. Então, se ela pertence a uma linguagem. Então, por exemplo, eu vou dar aqui essa palavra, pensem nesse autômato aqui, eu tenho uma linguagem, a linguagem é essa aqui, vou colocar aqui. Tá? Essa é a linguagem, tá? Não se preocupe com essa anotação que a gente não viu, é só para desenhar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um autômato que representa ela, certo? A ou B, ambos são estados finais, o estado inicial. Posso fazer isso aqui. É equivalente, tá? Vou ficar mais simples. Isso representa uma linguagem, é o seguinte, que ela começa com A ou com B e tem que ter no mínimo uma letra. Então, se ela começa com A ou com B e no mínimo uma letra, ou vai ser o A ou o B. E já acabou. Então, aqui eu garanto que eu tenho pelo menos uma. Ou seja, comecei e tem que ter pelo menos o A. Aí depois eu tenho um estado final. Como é no mínimo uma, pode repetir mais vezes, quer dizer, uma ou mais vezes. Então, pode repetir tanto tudo que está aqui entre parênteses, tanto o A quanto o B. Então, se começou com A, pode repetir o B na segunda vez, ou o A. A gente só não tem como controlar quantas vezes repete, porque é uma linguagem que a gente chama de regular. E se começar com B, ó, no mínimo é uma vez, que é a regra, e pode ter duas palavras. Então, o que o autômato faz? Na prática, ele vai ter isso aqui, ó, uma entrada, vai processar essas palavras e devolver uma resposta. Então, imagine que eu tenho algumas palavras aqui. Vou colocar aqui A, B, A, C, A, B, B, C, C. E vou mandar elas para o meu autômato. Então, o que eu faço? Eu vou lendo, eu sempre parto aqui do estado inicial, início. É como se eu estivesse aqui fazendo a leitura da palavra. Então, eu vou ler letra por letra. Tá? Imagine, vamos tentar reconhecer essa palavra aqui como entrada, né? Aí, eu estou no estado inicial, leio a primeira letra, letra A. O que acontece? Eu estou aqui, leio a letra A, venho para cá. Beleza, agora eu estou aqui. Vou fazer a setinha que eu estou aqui. Se eu estou aqui, nesse estado, e leio a letra B, o que acontece? Tanto A ou B, ele volta para ele mesmo. Então, continua aqui. Se eu leio A de novo, continuo aqui. Se eu leio A de novo, continuo aqui. Beleza, acabou a palavra? Acabou. Gravei bem, acabou a palavra? Acabou. Eu fiquei no estado que é final. Se eu terminar a palavra e a minha setinha estiver no estado final, meu estado corrente, quer dizer que essa palavra é aceita, ou seja, ela pertence a essa linguagem aqui, ó. Então, posso dizer que essa palavra pertence, vamos colocar aqui L de X, a L de X. Só um exemplo, tá, gente? O nome não importa, o nome da linguagem. Eu chamei de L de X, e esse aqui é o que representa ela. Então, vamos ver B. Se eu estou aqui, estado inicial, eu leio a letra B. O que acontece? O caractere B vem, mudo para esse estado. Então, agora eu estou aqui. Agora que eu estou aqui, eu leio A, o que acontece? Eu volto para ficar ali. E leio B, eu faço de novo esse ciclo. Ou, perdão, leio A, faço de novo esse ciclo. Então, essa palavra também é aceita. Tá? Coloquei a setinha aqui. Sim, ela pertence à linguagem também. Bom, se eu começo com C, se eu estou aqui nesse ponto, vou ler a letra C.
Vai para algum lugar? Não, né? Não tem como sair daqui com C. Só sai com A e B. Então, rejeitado. Não pertence. Tá? Mais uma vez, eu estou em estado inicial, vamos ler essa palavra aqui de baixo. Quando eu recebo a letra B, o que acontece? Eu venho para esse estado aqui. Agora que eu estou aqui, eu recebo a letra C. Bom, C não tem aqui, ó, não vai para lugar nenhum. C, um caractere que não está sendo representado aqui. Então, logo, você não tem, essa palavra também já foi rejeitada. Porque a palavra só é aceita se eu chegar no final dela. Eu não consigo chegar no final. Eu parei aqui, ó. Então, essa também não pertence à linguagem. Basicamente, é isso que o autômato faz. A gente tem um modelo aqui, o autômato, o desenho, ou diagrama, processa uma palavra e devolve uma resposta, se ele pertence ou não à linguagem. Tá? Aí o detalhe no meio do caminho aqui é a gente conhecer a linguagem, como definir uma linguagem, o que é um símbolo, o que é uma palavra, ou dado um autômato montar a definição formal dele, que seria... Nossa, acho que demora muito para abrir esse negocinho. Que seria isso aqui, ó. Conjunto de estados. Então, eu tenho os desenhos, então eu só preencho. Vamos tentar fazer por esse aqui. Qual que é a definição ali? Vou fazer aqui. Vou fazer pequenininho aqui. Conjunto de estados. Aqui eu não coloquei número, né? Vou colocar 1, 2 e 3, só para... Os estados 1, 2 e 3. Eu tenho o meu alfabeto. Qual que é? É tudo que está na setinha, em cima das setinhas. Seria A e B. A e B. Bom, eu tenho uma regra. É o seguinte, eu tenho estado 1 com do A, estado 1 com B. Vou colocar aqui. Estado 2 com A, estado 2 com B. E estado 3 com A, estado 3 com B. Que vai para algum outro lugar. Vou colocar entre parênteses. E mudar a cor aqui. Quando eu estou no estado 1, recebo A, eu vou para o estado 2. Quando eu estou no estado 1 e recebo B, eu vou para o estado 3. Quando eu estou no estado 2 recebo A, tanto A quanto B, eu fico no 2 mesmo. Quando eu estou no estado 3 recebo A ou B, eu fico no 3. Essa é a regra. A parte que assim, você tem que analisar estado a estado. Depois, você tem que falar qual que é o estado que começa, ou seja, qual que é o estado inicial, a gente chama de S0. Qual que é o S0? O que começa é o primeiro ali, o 1. E o conjunto de estados finais, que é o 2 e o 3. Estados finais é o que tem essas duas bolinhas em volta, círculos. Estado inicial que tem a setinha. Pronto, está aqui a definição, a descrição formal desse autômato aqui. Beleza? Então, acredito que deu para revisar aqui um pouco. Vamos continuando aqui. Tá? Lembra desse que a gente fez? Do homem que atravessa o rio, aí ele tem que levar o lobo, a cabra, tem que deixar, e não pode deixar um que seja... digamos, a comida do outro, né? Do mesmo lado. Então, assim, é um exercício de lógica. E autômato é um exercício de lógica. Então, autômato, a gente sabe aqui, ó. Um autômato define uma linguagem sobre um alfabeto. Então, se eu olhar aqui, é uma linguagem porque vai me gerar várias palavras. Ó, eu tenho essa palavra, ABA, BA,
Poderia ter só a palavra B, que também seria aceita, porque se eu estou num leio B, eu venho para o estado final. Então, eu vou formar várias palavras pertencentes àquela linguagem. Então, isso serve ao autômato, ou seja, tem característica reconhecedora, tá? Ou seja, ele vai ler e vai falar se ela pertence ou não à linguagem, tá? Se aquela cadeia foi aceita ou rejeitada. Essa aqui é a quíntupla, então a gente sabe que é um conjunto de estados, o alfabeto, as regras de transições, ou seja, a função de transição, os estados que terminam e o estado final. Então, lembrando que, na prática, como a gente faz? Uma cadeia, ou seja, uma palavra, para ela ser aceita por um autômato, ela tem que sair do estado S, que é o estado inicial, e chegar a algum F, algum estado final. Bom, a gente diz por que ela é determinístico, porque para uma determinada cadeia, ou seja, para uma palavra que só pertencente a uma linguagem, só vai ter uma única sequência de estados que pode processá-la. Tá? E finito porque o número de estados é limitado. Tá? Então, vou só explicar melhor um pouco do determinismo, que é chave para a gente entender esse conceito. Então, determinismo. Para uma cadeia pertencente a uma linguagem, ou seja, para uma palavra que pertence a uma linguagem, só existe uma única sequência de estados que pode processar. Tem alguém falando aí? Gabriel, pode falar, Gabriel. Eu vou liberar ela agora segunda-feira. Eles vão ter a semana para fazer, até a próxima aula. Porque a gente não teve uma aula. Não, é que está definido lá, mas como eu falei naquele primeiro vídeo, caso, assim, as minhas provas, elas só são feitas após a entrega do conteúdo, que no caso dessa unidade 1 é autônomo definido determinístico. Tá? Então, eu passei ele semana passada, estou fazendo essa aula de reforços, reexplicando, e eu vou liberar ela segunda-feira. Vou dar uma lista também, e vocês vão ter a semana aí para fazer até a próxima aula. Para ninguém se prejudicar, até porque o conteúdo no começo não é tão simples, mas só no começo, depois que pega a prática, que é bem de boa. Então, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, eu estava falando do determinismo. O que é determinismo? Então, vamos pensar assim. Vou fazer o autômato primeiro aqui. Vou ter um outro aqui. Esse vai ser um estado final. Esse também. Esse é o 2, 3 e o 4. E eu vou receber aqui a letra X. Vamos fazer um binário aqui, né? 0 e 1. Aqui 0 ou 1. E aqui 0 e 0 e 1. Igual 0 também. Enfim. Isso aqui vai representar um modelo reconhecedor para palavras de uma linguagem. Então, nosso alfabeto, que a gente já sabe que é 0 e 1. Então, todas as palavras formadas com 0 e 1, a 0, 1, 1, opa, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos pensar nessas palavras. Pensem em várias possibilidades aí. É o seguinte, o determinismo diz que para essa palavra ser aceita, só existe um único caminho. Vou fazer o caminho de vermelho. Sempre parto do estado inicial, leio 0. Vou para o estado 2. Leio 1. Vou para o estado 3. Acabou a palavra? Acabou. É um estado final? Sim. Ele quer dizer que não existe como eu fazer esse outro caminho ou algum outro lugar que processe essa mesma palavra. Por isso que é determinístico. Existe um caminho aqui nas setinhas específicos.
não pertence à linguagem, porque ela só aceita e começa com 0, tá vendo? Se eu estou no estado inicial, recebo 1, não tem nenhum lugar com 1. Já sei que não é aceito. Começou com 1, também já sei que não é aceito. Começou com 0? Beleza, vamos fazer aqui de azul. Leio 0, para onde que eu vou? Estado 2. Leio 1, vou para o estado 3. Leio 0, agora tudo que eu leio vai ficar aqui, ó, 0 ou 1, ou 0 de novo. Tá? Então, leio 1 de novo, 2 vezes, vem para cá outra vez. Leio 0, vem para cá outra vez. Leio 1 mais 2 vezes, 2 vezes, fico aqui. Então, na prática, não existe um outro caminho, vamos supor que, sei lá, que fizesse isso aqui e chegasse ao estado final, aquela palavra. Então, por isso que é o determinismo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. O que seria um não determinismo? Seria isso aqui. Se eu tenho o mesmo símbolo indo para caminhos diferentes, aí sim, eu não sei por qual caminho ir. Aí isso é não determinismo. Certo? Então, por isso que a gente fala determinístico, porque eu não tenho esse tipo de situação aqui. Sempre vai eu só vou reconhecer uma determinada palavra por um caminho específico. Mas por isso que é determinístico. E finito, porque esse número de estados aqui são quantificáveis, né? São contáveis, tem limite. Beleza? Então, a gente já tem aqui outro exemplo, ó, o estado inicial que começa, a quíntupla, né? Então, ó, o alfabeto, que é está aqui em cima. Vou só fazer o seguinte. Aproveitar esse aqui para a gente reforçar. O alfabeto aqui é sempre o que está aqui em cima, ó. O A e o B. Como repete, então não precisa colocar repetição. O que é o conjunto de estados? Tá? O conjunto de estados, que é o S, são todos os estados, ó. O S0, o S1, o SF e o S2. Então, S0, S1, S2, SF. Existe o estado que começa, ou seja, é o que tem a setinha aqui, ó. Qual que é? S0. Tem a setinha, é o que a gente chama de estado inicial. O que termina é o que tem 2 círculozinhos em volta ali. É o que a gente chama de estado final. Então, qual que é o estado final? O conjunto de estado final. É o próprio SF. Aí eu tenho o delta ali, que é as regras, a transição, função, perdão, eu falo, função de transição. É o que faz mudar de um estado para o outro. Ou seja, que faz sair do estado S0 para o estado S1, que faz sair aqui desse estado S0 para o estado S1, é só o A. Aí é só eu olhar aqui as setinhas e contar. Então, por exemplo, desse estado aqui, só sai o A. Então, S0 com A vai para S1. O S1 tem duas, ó. Tem uma que vem para cá e outra que vem para baixo. O S1, quando sai com A, vai para o SF. O S1, quando sai com B, vem aqui para baixo, vem para o S2. E o S2 só tem uma voltando. O S2, quando lê o B, vai para o S1. S2, quando lê B, vai para o S1. O SF não tem, então deixa eu você colocar. Essa é a regra de transição. Isto é a descrição de um autômato. Formalismo, tá? Descrição formal. Tá? Bom, aí eu tinha passado esses exercícios, eu vou estar fazendo eles aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero passar para vocês uma ferramenta que chama JFlap. Vocês vão baixar ela aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deve ser 1 mega, de 1 a 3 mega. É muito pouco. Então você pode baixar rapidinho e fazer o exercício nelas. Tá? Bom, essa aqui é uma ferramenta completa para trabalhar com máquinas de estados, finito, máquina de Turing, máquina de Moore, de Mealy, máquina de Turing, com gramáticas,
expressões regulares, o lema do bombeamento, pumping lema, tá? O lema do bombeamento livre de contexto. São coisas que a gente vai ver durante a disciplina. Tá? Porém, a gente não vai ver tudo. A gente vê aqui autômato finito, a gente vê gramática um pouco, expressão regular, máquina de Turing. E a regra do bombeamento, tá? No finalzinho da disciplina. Tá? Bom, como a gente está falando de autômato finito, vocês vão clicar aqui em Finite Automaton, Finite Automaton. E vai aparecer essa janela aqui. E vocês, como que opera essa ferramenta aqui? Vou deixar ela assim. Você tem um ambiente aqui, ó, pouca coisinha. Então, você tem um state, ó, state creator, que é o criador de estados. Então, você clica e só vai clicando aqui, colocando os estados, quantos estados você quiser. Você tem essa setinha aqui, ó, criação de transição. Você clica nela, clica em um estado e clica no outro. Aí ele fica esperando você digitar um símbolo, uma letra. Então, um A. Eu tenho esse aqui para deletar. Só clicar em um estado, eu vou deletando. Ah, professor, como faz o estado final, o estado inicial? Simples. Você clica aqui, clica com direito e fala qual que é final, qual que é inicial. Esse é o inicial. Então, vou colocar mais estados aqui. E observe aqui. Eu posso marcar mais de um estado final. Agora, se eu marcar outro estado inicial, não tem. Só posso começar por um. Beleza? Então, imagine a seguinte situação. Aí eu posso aqui com A, com B, com C, com B, eu volto com C, aqui um A de novo, B. Estou só fazendo as ligações aqui. Aí você pode clicar aqui, ó, e arrastar para ficar mais legível. De alguma coisa assim. Então, essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Você pode aplicar alguns testes aqui, ó. Input. Você pode vir aqui, Input Multiple Run. Ele vai colocar vários textos. Você pode colocar aqui, ó. AB. Então, tab, ABC. Tab, AA, PB. AC. ABC. ABC já foi, então vou colocar C. CBA. Depois você coloca aqui, ó, Run Inputs. Ele vai tentar rodar e ver se essas palavras são aceitas. Olha, falou que AB é aceito, ABC é aceito. Então, vamos testar, ó. AB, só seguir a setinha. Estou nesse estado, eu recebo A. Venho por Q2. Estou no Q2, recebo B. Venho por Q1. Q1 é o estado final? Sim. Então, as palavras aceitam. Então, a mesma coisa. A, B e recebo C. O que acontece? A, B, C e aceita. A, B, C. Ó. O C volta por Q2. Q2 é o estado final, então beleza. Agora, 3A. 1A vem por Q2. O segundo A, aqui não tem como ler, então já rejeitou. Mesma coisa. Começo aqui, leio o A, vem por Q2. Recebo C, Q2 não tem lugar nenhum para ir com C, então rejeito. Da mesma forma, o A vem com B para cá, e de novo C. Tá? Aí vem por Q2, só que eu leio outro C. Então, rejeitei. E CBA tem essa opção. Ó. Se eu começo com C, eu venho para cá. Se eu começo com B, eu volto aqui nele. E se eu recebo um A no final, eu venho para o Q1. Q1 é o estado final, então a palavra é aceita. Então dá para a gente ver aqui, ó, as palavras aceitas e rejeitadas, fazer uns testes. Tem mais opções, pode converter um autômato finito determinístico, não determinístico para um determinístico, minimizar um autômato, converter em gramática, em expressão regular. Tá? Mas basicamente a gente só vai utilizar isso aqui. Então, vamos reproduzir o exemplo do... Você pode clicar com o X e deletar as transições também, sem precisar deletar os estados. Vamos deletar aqui e deixar assim.
Vamos pensar aqui, ó. O exercício número 1 foi: identifique a linguagem representada pelos autômatos. Então, são 3 estados. Então, vou colocar aqui, 3 estados. Um que começa, 2 que terminam. Aqui, perdão, inicial, final, final. Este vem com A. Para fazer ela vir nela mesmo, você arrasta para cima e volta com ela aqui, ó. Aí o A. O B vai para o outro, né? O C vem para cá. O C fica aqui. E o B fica aqui. Aí você pode fazer o teste, ó, múltiplos ones. Você pode até usar o mesmo aqui. Olha todos, só essa última CBA que foi rejeitada. Por quê? Porque não tem como começar com C. A, B, C foi. A, C foi. A ficou repetindo aqui. B foi. A, B, C foi. Tá. Bom, uma coisa que a gente vai ver aqui. Vou dar de novo aqui. E a palavra com A, terminada com A, foi rejeitada. Por quê? Se a gente observar aqui, para alcançar um estado final, só com B ou com C, certo? E se eu estou aqui, eu continuo com B, e aqui eu continuo com C. Então, isso vai me dar alguma ideia de quais as palavras, ou seja, identificar a linguagem. A linguagem é um conjunto de palavras, então eu tenho que pensar em várias palavras que se encaixam aqui. Então, imagine que tem essa situação. Essa palavra A, ela é aceita? Não, né? É rejeitado, porque eu venho com A aqui, mas parei aqui. Então, eu sei que não vale, porém, só a palavra B, ela é aceita. Então, como a gente identifica uma linguagem? Primeiro, a gente vai escrever umas palavras que a gente tem certeza que aceita. Ó. Olha ali visualmente. BC, CB, CB, CB. Só pode ter B. Se começar com B, pode ter vários Cs. Tá, então, o que vai crescer aqui é o seguinte. É isso aqui, ó, BC, indo para frente. Se começar com C, eu vou ter um B ou vários Bs indo para frente. Então, na prática, eu tenho um B, um C, um BC, um CB, e essas aqui aumentando de tamanho. Então, como eu poderia descrever essa linguagem? Tá? Como que a gente descreve uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto de palavras. Então, você tem que colocar uma definição que se enquadre para todas as palavras. Por exemplo, poderia dizer que todas começam com B? Não, porque tem umas que começam com C. Então, não posso dizer isso. Posso dizer que todas terminam com B? Também não, porque tem quem termine com C. Mas eu posso pensar que ela não termina com A. Então, eu já sei uma regra aqui, não termina com A. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Vamos fazendo por partes, depois tentar melhorar a definição. Termina com C ou B. Aí, no final, a gente troca isso aqui, por exemplo. Começa com... começa com o quê? Pode começar com qualquer um, tanto com A, quanto com B ou com C. Então, talvez não faz sentido colocar isso aqui, que é óbvio. Então, ó, se começa com A, B ou com C, meu alfabeto é A, B e C, não faz sentido ter uma regra que se encaixe para todas elas. Termina com C ou com B.
Beleza. Tem mais alguma regra que eu consigo dizer aqui? Vamos pensar aqui, ó. Olhar aqui, a menor palavra, a maior a gente não consegue determinar. Então eu posso dizer que tem no mínimo um caractere, ou vai ser o B ou o C, por assim, mais ou menos. Na verdade, não. Eu vou trocar esse termina com C ou B por não termina com A. Acho que isso aqui é o suficiente. Como que eu descrevo uma linguagem? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. L, que é o nome da linguagem. O que é uma linguagem? É um conjunto de palavras. Então, a gente coloca ali um W, tá? Qualquer outra letra, geralmente eu uso o W, que é mais fácil. Quer dizer, palavras, né? Então, a linguagem são palavras que pertencem ao alfabeto. Aí você coloca o asterisco, quer dizer que são todas as palavras, né? De todos os tamanhos. Tal que, vou colocar, possui o mínimo, tem tamanho. Aí você pode colocar, como que é tamanho, lembra? Tamanho é módulo. Isso aqui é o tamanho da palavra. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que o tamanho de W, no mínimo um caractere. Então, ele tem que ser maior que zero. Ou maior ou igual a 1. Vocês que sabem. É a mesma coisa. Eu coloco filho maior que zero, ou seja, a palavra tem que ter no mínimo um caractere, que é maior que zero, é 1. E, e o que? Não termina com A. Você pode escrever assim mesmo. Não termina com A. E finalizou. Pronto. Escrevi a linguagem. Que é o exercício. Identifique a linguagem representada pelos autônomos abaixo. Então vamos ver. Vamos pensar em uma aqui, só uma palavra qualquer. Ó. B, C, 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 C. A gente pode colocar mais coisa aqui. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó. B, C, 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 C. Não posso mudar. Não posso terminar com B. Ó, se eu olhar essa palavra que eu acabei de inventar aqui, ela se encaixa nessa regra? Se encaixa. Ó, ela não termina com A. Ela tem no mínimo um caractere. Porém, ela não seria aceita, ó. B, C, C, C e B. Então tem um detalhe aqui importante que eu não vi. Se a palavra, por exemplo, for maior que 2, é o que eu estou percebendo, tá? Isso aqui é uma análise, então assim, é um algoritmo. Se for maior que 2 caracteres, o último caractere não pode mudar. Então eu posso ser só B, beleza, eu posso ter BC ou CB. Porém, se for maior que 2, o último caractere nunca vai voltar a ser a C aqui. Sempre vai terminar com esse. Então, faltou dizer alguma coisa aqui, que é o seguinte. No mínimo um caractere não termina com A. Se maior, se o tamanho for maior que 2, aí você pode escrever aqui, ó. Se for maior que 2, termina, deve terminar. Não sei colocar deve, não, só colocar termina. Termina com o segundo caractere.
Poderia caçar outras definições ou melhorar isso aqui? Sim. Mas esse é o exercício. A gente vai construindo isso aos poucos. Ó, se for mais, por exemplo, nesse caso, BCCC, se o tamanho for maior que 2, maior ou igual a 2, termina, ou seja, a palavra termina, vou colocar aqui com o segundo caractere não, né? Com caractere igual, vou colocar aqui igual ao segundo. Igual ao segundo caractere. Eles não vão falar termina com o segundo, termina com o mesmo, né? Tá? A ideia é essa. Então, beleza, vamos para o próximo aqui, exercício, que seria esse aqui. Que linguagem que é essa? Vamos tentar olhar aqui mesmo. Ó. Começa com A, não começa com B, nem com C. Não tem C aqui, né? Então, ela começa com A, termina com B. Óbvio. Por quê? Porque para sair do S1 para o SF, que é um estado final, só com B. E no SF só tem B. Então, ela começa com A e termina com B. O tamanho mínimo dela é 2, porque tem para chegar aqui, o mínimo que pode acontecer, se eu não desviar a rota, que seria seguir essas setas aqui, ó, o mínimo é um A e um B. Então, começa com A, termina com B, no mínimo 2 caracteres distintos, né? Porque eu não posso ter 2A. Então, 2A, 2B, perdão, né? Porque não tem como ter 2B. Então, tem que anotar essa regra, ó. Começa com A, termina com B. Beleza. É conjunção, então você não precisa dizer novamente que não pode começar com B, porque você já disse que só começa com A. Então, começa com A, termina com B. Tem que ter no mínimo 2 caracteres. Quando você fala assim, no mínimo 2, você já usa a primeira regra também. Então, não precisa falar no mínimo 2 começando com A. Já foi, né? Tipo, a gente diz assim, quadrinho. A gente diz o seguinte, que tudo que eu faço aqui, ó, começa com A e termina com B e, tá? Geralmente ela está associando. Então começa com A, termina com B e tem no mínimo tamanho é maior que 1, ou seja, tem que ser 2, né? E o tamanho é maior que 1, tem que ser aqui maior ou igual a 2, só para entender melhor. Que tem que ser no mínimo isso aqui, o A e o B. Começa com A, termina com B, e o tamanho tem que ser maior ou igual a 2. Pronto, qualquer palavra que eu me encaixar aqui, ó, B, A, B, funcionaria? Vamos ver. Eu leio A, vem para cá. Leio B, vem para cá. Aí se eu estou no B, eu leio com A? Não volto. Então já essa palavra não seria aceita. Então eu descobri uma coisa aqui, que ela não intercala. Se eu tiver B, volto para o A. Tem que ser mais uma regra aqui, então. E qual que é essa regra? Sempre o B ele vai aparecer depois da ocorrência do A. Então, pode ter um A aqui, pode ter vários A's, depois só pode ter B. Então, aí você pode escrever como você achar mais genérico, né? Ou mais elegante. Depois do A só pode ter B. Não pode retornar. Ou após a ocorrência de A, só pode ocorrer B. Ou de alguma outra forma. Então, eu poderia dizer aqui. Ao ler B, assim, ou se B, se leu B, não reconhece outro caractere. Tá.
Ficou bem feio, mas funcionaria. Ó. Se reconheceu B, não posso mais reconhecer outro caractere, só B. Entendeu? Então, é como se tivesse o E. Então, começa com A, beleza, termina com B. Tem que ter no mínimo 2. E se lê o B, não reconhece mais nenhum outro caractere. Pronto. Ou, sei lá, talvez assim, não... as letras não intercalam. Tipo, AB, AB, BA, BA. Ou você pode falar que A deve, porque é obrigatório ser seguido de B. Ou seja, depois do A tem que ter um B. Mais ou menos isso. Isso aqui poderia ser questionável, né? Poderia ser assim, AB, AB, depois de um A segue um B. Não sei se seria tão adequado. Mas esse aqui já contempla todos os requisitos. Estão entendendo? Estão entendendo aí, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Tá, ele está falando. O alfabeto não intercala estaria correto? Está correto. A palavra, né? Dentro da palavra não intercala. Gabriel perguntou se tem uma continuação da disciplina. Você fala após o final do semestre? Tem. Não tem. Você vai usar isso aqui em compiladores. Você aprender aqui, geralmente em compiladores. E só que se você entender um pouco desse conceito, você vai usar muito na prática, no dia a dia, na área da computação, principalmente validação de formulário, com expressão regular. Você vai ter essa capacidade de modelar um autômato, não ter que fazer o diagrama, mas esse raciocínio lógico, tá? Principalmente expressão regular a gente acaba utilizando. E análise léxica para identificar palavras que pertencem a uma linguagem. Lembra aqui, ó, o autômato define as palavras pertencentes a uma linguagem. Imagine que lá em compiladores, que é o processo de fazer a compilação, você está compilando um arquivo, ou seja, um código-fonte da linguagem C. Então, existe uma forma, vai ter que ter a representação dos autômatos que identificam as palavras da linguagem C. Tá? Então, basicamente isso. Assim, não tem uma continuação dessa disciplina. Tem, se você quiser seguir na área de teoria, né? Teoria computacional. Isso é uma parte da teoria. Teoria da computabilidade. Beleza, esse é o exercício que eu queria colocar ali como exemplo. Deixa eu ver se tem mais outro. Está dando horário aqui, vou dar mais 20 minutos. Tá? Este aqui, vamos fazer esse aqui. A gente tem esse autômato aqui, vou dar um zoom aqui. Considere o autômato representado abaixo, o estado final está marcado de negrito, que seria esse, então o estado inicial. Defina o autômato de modo formal. Então, o que você vai definir de modo formal é aquilo que a gente já viu lá. É aquela quíntupla, tá? Vou só escrever aqui para vocês lembrarem. Então, aqui eu tenho um conjunto de estados. Qual é o conjunto de estados? É o S0, o S1, o S2 e o S3. O que mais que eu tenho? Um alfabeto, né? Qual que é o alfabeto? São todas as palavrinhas que tem em cima das setinhas. A e B. O que mais que eu tenho? Esse aqui é um igual, tá? Tá ficando muito ruim esses iguais aqui. Eu tenho o estado inicial, o conjunto de estado final e as regras. Então, vou colocar aqui as regras no final. Vou colocar o estado inicial, que é o S0. Qual que é o estado que começa? É o próprio S0. Coincidência. E o estado final? É o de negrito, né? O estado final está marcado em negrito. É o próprio S0 também. Então, o estado que começa é o estado que termina. Beleza. Agora eu vou ter aquela parte da regrinha.
Já tem S0, S1, S2 e S3. Vou tentar fazer aqui, ó, na frente. S0 com A, S0 com B, S1, vou fazer um pouquinho mais para baixo. S1 com A, S1 com B, S2 com A, e S3, eu nem olhei aqui, mas preenchendo aqui, ó, S0 com A, S0 com A vai para onde? Para S1. S0 com B vai para onde? S0 com B vai para S2. Agora eu vou olhar o S1. S1 com A fica no próprio S1. S1 com B fica no S3. S2 com A vem para o S3. S2 com B não tem, então eu posso tirar isso aqui. Então S2 com A, não tem S2 com B, então agora o próximo é S3. S3 com A tem. S3 com A vai para onde? S3 com A vai para S0. S3 com B, que é um A, tá? S3 com B, fica no próprio S3. Então, essa aqui é a definição formal da quíntupla. Então, essa aqui é a letra A. Letra B. Determine para as entradas B, A, B, essas aqui, se elas são aceitas ou não pelo autômato. Isso assim, é mais simples, né? A gente só olha aqui, ó, vê se a palavra é aceita. Então, eu falo B, A, B. Então, vou começar com B. Então, no S0 eu recebo B, vou para S2. No S2 recebo A, vou para S3. Então, no S3 recebo outro A, vou para S0. S0 recebo B, vou para S2. Terminou a palavra? Terminou. S2 é um estado final? Não. Então, essa palavra é rejeitada. Tá? Mesma coisa aqui, ó. B, A. Vamos fazer assim, ó. B, A, 3 vezes, ó. B, A, B, A, B, A. Também 3 vezes. B, A, B, A, B e A. Vou terminar no S3. Então, essa palavra também é rejeitada. Vamos para essa aqui agora. Então, no S0 recebo A, vem para S1. Então, no S1 recebo B, vem para S3. S3 recebo A. Só ir lendo a sequência. Eu venho para S0, se encontrar outro A, eu venho para cá. Se encontrar o B, eu volto para cá, para S3. Encontrar o A, eu volto para S0. Se encontrar um A, eu vou para S1. Se encontrar outro A, eu fico no S1. Então, nenhuma dessas palavras foram aceitas. Certo? Era só isso. Então, essa aqui foi a letra B. A letra C é seguinte. Determine as palavras, ou seja, determine a linguagem que é reconhecida por este autômato. Então, é só identificar as palavras, né? Vamos pensar em uma palavra. Ó. A, começa com A, pode ser, beleza. Pode começar com B? Pode. Um detalhe, para ela terminar aqui, ó, ela só termina se chegar aqui. Ou seja, uma setinha que chega aqui é só por meio do A, só através do A. Então, eu já sei que termina. Obrigatoriamente termina com A. Mas essa aqui terminou com A e não foi aceita, mas é porque ela não terminou, por exemplo, com A aqui. A gente vamos ter que ter alguma outra regra. Então, que seja mais forte, né? Só termina com A não bate, não garante todas as palavras. Então, vamos colocar aqui mais uma condição. E
Agora você pode contribuir, por exemplo, se começa com A, posso ter A, B, B, A, eu posso intercalar aqui. Então, minhas palavras são de tamanhos infinitos. Vamos pensar em mais um aqui. 1, 2, 3. No mínimo, o tamanho da palavra é maior ou igual a 3. Se eu parar aqui, não vale. Se eu parar aqui, não vale, então tem que voltar. Então, tanto faz por aqui ou por aqui. O tamanho é 3. O que mais? Tem uma outra regra. Porque aqui termina com A e é maior que 3. Então, tem que pensar em uma regra aqui que se encaixe também. Vou pensar em outra aqui. 1B, 2A, 1A. Tá, um detalhe aqui, ó. 1, 2A, 3A, 4A. Só estou fazendo os testes, tá? Eu vou contar aqui. 1A, 2A, B, 3A. Eu ia falar, por exemplo, o número de A tem que ser par. Já não dá, porque pode repetir aqui. Então, a mesma coisa para o B também não vai ter como. Ó. Pode ser um B, e aqui ter o 2B, 3B. Então, indiferente se o número de A ou B ser par ou ímpar. Tá? Vamos para outra, tentar outra regra. Tá? O objetivo é esse. É analisar para identificar. Isso aqui foi simples, identifiquei isso aqui também. Bom, uma coisa eu tenho que o número de B não necessariamente precisa ser igual ao número de A, tá? Mas parece que tem uma coisa interessante aqui, ó. Se tem um A, tem que ter um B aqui. Se tem um B, tem que ter um A. Então eu posso dizer que se começa com a penúltima letra é B. Então, vamos pensar isso aqui, ó. Se começa com A, a penúltima letra tem que ser B. Opa, não era B, então por isso que não deu certo. Vamos ver se parece que faz sentido. Se começa com B, a penúltima tem que ser... Não, nesse caso já não dá, porque a penúltima aqui pode ser B. Se começar com B... Então, já sei que essa aqui, parece que por esse lado dá certo. Se começa com a penúltima tem que ser B. Porque vai ser ou este B ou este aqui. Você começa com a penúltima é igual a B. Penúltima. Nossa, ficou muito ruim esse penúltimo. Mas aí entenderam, a penúltima letra. A penúltima é B. Bom, já tem uma regra aqui, vamos passar uma palavra que é aceita aqui, ó. Essas nenhuma foram aceitas, então vamos pensar em uma aqui. A, B, B, A, B, aqui é um B, A, B, A. Então posso ter de novo A, aqui, outro B, vários Bs, aqui ó, repetindo e A. Então a regra tá certa, ó, se começa com A penúltima tem que ser B. Começa com a última é A, então a penúltima é B. Penúltima B, penúltima B. Beleza. Existe mais uma outra regra que talvez... não sei se seria suficiente. Se começar com B, eu não consigo garantir nada, porque é regular. Então, posso começar com B, a penúltima ser essa aqui, ó, do A, e vir com A, ou ser o próprio B. Então, acho que essas regras aqui, essas três, seriam fortes o suficiente. Vamos ver se termina com A. Aqui todas terminaram com A.
todas eram maior que 3, maior ou igual a 3. Você começa com A, né? Você começa com A, a penúltima é igual a B. Beleza. Bateu. Acho que... Vamos tentar uma começando com B aqui, só para ver se... Começa com B, A, B, A, tá vendo? É aceita também. Então, terminou com A? Terminou. Beleza. Tamanho maior ou igual a 3? 1, 2, 3, né? Igual a 3. Aqui tem um C. Se começa com A. Bom, não começou com A, então não precisa ver essa condição. Essas duas já foram suficientes. Então, essa aqui poderia ser a letra C. Qual a linguagem? L, igual a todas as palavras, pertencente ao alfabeto, tal que. Aí você pode colocar módulo de W maior ou igual a 3, e aí descreve, termina com A, tá lá, essa parte aqui. Essa seria a resposta. Beleza? Basicamente, poderia ser melhorado? Poderia, tá? Mas acho que esse é o ponto. Vamos ver se tem outro exercício aqui. Sempre clico onde não é um slide. Tá, eu vou só dar um exemplo aqui de exercício nesse formato aqui. Então, vamos fazer aqui no JFlap. É o seguinte, a gente pode escrever a... Um novo aqui. Quando nós não temos o W aqui, ó, nessa descrição da linguagem, ó, X pertence ao alfabeto, tal que X possui 3 1 consecutivos. Quando eu não tenho a palavra aqui, ó, o X ou W, alguma coisa que pertence, eu já tenho a própria palavra, o próprio formato, quer dizer então que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que começar com 0 e terminar com 1. E eu posso ter só dessa forma, 0, 1. Só que eu posso ter vários zeros, tá vendo? O M vale maior ou igual a 0. E o N maior que 0. Então, na prática, eu olho assim, se M for 0, quer dizer que esse aqui, elevado a M, não vai aparecer, não repete. Então, pode ser que ela não comece com 0, só tenha 1. Porém, o N, que é o valor aqui, tem que ser maior que 0. Então, no mínimo, 1. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Acontece isso aqui. Nesse caso aqui, para B, vamos pensar o seguinte. A minha palavra ela é do tipo 0, 1. Porém, se aqui é meu M, o M pode assumir qual valor? Qualquer valor. Tá? 0 ou maior. Então, se M for 0, quer dizer que isso aqui não repete, tá? Esse elevado aqui quer dizer a quantidade de vezes que repete. Então, se M fosse 2, seria assim, 2, 0, depois 1, elevado a N. E o N fosse 3, quer dizer que eu repetiria 3 vezes. Assim. Então, se 0 fosse 5 e 1 fosse 2, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Então, minhas palavras são sempre dessa forma. Começa com 0, termina com 1. Tá. Detalhe para... Se M for 0, que pode assumir o valor 0, aí não se repete, né? E 1 for 2, por exemplo, ó, o 0 não vai repetir, então eu teria só isso aqui. Ela pode começar com 1. Tá? Nesse caso, a gente não precisa descrever a linguagem, porque a linguagem já está descrita. Ó, a palavra que pertence ao alfabeto 0 e 1, tá ok? A palavra, ou seja, X, não possui 3 1 consecutivo. Ele conseguiu pôr numa regra. E aqui a gente faz da seguinte forma. Esses são os mais simples, tá, pessoal? Eu acredito. Esse dessa letra B ali. Porque a gente já sabe, olhando a sequência. Vamos pensar o seguinte. Sempre o 0 vai acontecer antes, né? E depois o 1. No mínimo 1. Aí pode ter mais.
e pode não ter nenhum zero. Então, se sempre o zero fica repetindo antes aqui, ó, lembra daquele ciclo. A gente coloca um estado aqui, que é o estado que começa, que repete com zero. Vou colocar estado A. Vou fazer melhor aqui. Estado A. Ele fica repetindo zero. E depois eu recebo 1. Isso garante... Vamos ver se garante. Imagine que M vale 0. Então, o 0 não vai repetir nenhuma vez. E o N vale 1, que é o menor valor. O 1 vai ter que repetir uma vez. Então, a condição mínima aqui é M igual a 0 e N igual a 1. Que é maior que 0 é 1. Depois isso só vai aumentar. Esse é o caso base, digamos assim. Se M for 0, não vai repetir nenhuma vez. E o 1 vai ter que ter só uma vez. E a palavra tem que ser aceita, tá? Então, se eu estou aqui, recebo 1, que é esse caso aqui, ó, a palavra é aceita, porque chegou no estado final. Se eu tiver M igual a 10, quer dizer que eu teria 10 zeros aqui. E N igual a 1, 1 no final. Eu consigo contar 10 zeros aqui antes do 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, depois 1. Beleza, mas se o N fosse 30, sei lá, vários, 1, 1. Acabou, só tem 1. O que possa acontecer aqui no final é repetir vários 1s. É só colocar também a setinha com 1 para cá. Então, na prática, eu acho esse autômato aqui mais simples de resolver. Porque ele já tem a descrição aqui, ó. Então, enfim. Aí vocês vão definir o que é o autômato finito determinístico, a gente colocou ali. O que é, dar aquela definição formal. Ó, tem do alfabeto a B, construa autômatos para as seguintes linguagens. Esse aqui é um exemplo também, vou botar só mais esse exemplo aqui, ó. Quando tem uma letra elevada ao expoente, ela repete, mas quando eu tenho duas letras elevado ao expoente, quer dizer que ela tem que repetir igual, tá? É o que está entre parênteses, assim, AB. Se N fosse 2, teria que ser assim, AB. Se N fosse 4, teria que ter AB, 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 4 vezes. Tá? Esse é um detalhe, quando tem entre parênteses ali. O que acontece quando eu tenho AB sempre junto? Geralmente, eu tenho uma ocorrência do tipo AB. Sim. Aí eu tenho um B começando com B. Começa com B. Se o N for 0, não repete. Termina com B. Ou seja, eu não preciso vir aqui. Porém, se eu vim aqui, ó, tem que ter o A e um B. Um A e um B. Aí, de novo, um A e um B. Posso ficar repetindo várias vezes aqui dentro. E termina com B. Bom, esse exercício era esse aqui. Resposta. Vou colocar o nome dos estados. Né? Esse é o estado final. Tá? Aí, lembrando que aqui o A, só o A que repete, ó. Seria mais ou menos assim, eu sei que começa com B. Um A, então, aqui. O A pode repetir? Então, se atentem a isso. Se ele tem que repetir no mínimo uma vez ou nenhuma. Aí, seguido de um B. Seguido de um A. Pronto. Um B, vários As, opcionais, né? Aí, tentem riscar assim para você olhar. Seguido de um B, seguido de um A. Beleza? Seriam as respostas, né? Faltou só esse aqui. Acho que deu 11 horas, mas que não pode ter 3-1 consecutivo, então isso aqui não pode acontecer. É só isso. Aí pensar em uma forma. Na verdade, é só intercalar. No máximo
2, 1, aí você intercala com 0. Beleza? É isso, pessoal. Aí eu vou colocar a lista de exercício. E com esses exemplos aqui já vocês vão conseguir fazer a lista, tá? Então aí a prova vai ser baseada nesse tipo de exercício da lista. Beleza? Boa noite. Valeu aí a participação. Bom final de semana. Tá, qualquer dúvida, você pode mandar e-mail, WhatsApp. Pessoal, tranquilo. Na aula de algoritmos, a gente ficou até meia-noite aqui, na terça. Só que a gente parou a gravação às 11, né? Mas aí quem ficou uns alunos tirar dúvida. A gente tiver disponibilidade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, aproveitar. Com relação, principalmente com relação ao tema aqui, a aula, né? A prova eu já falei, vou dar a lista e vou liberar durante a semana inteira. Então, pode ficar tranquilo. Então, tá isso. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Falou. Show.